Boa noite, turma. Dando sequência às nossas aulas aí da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós temos um convidado, que eu não acredito seja só um convidado, faz parte da nossa escola aí, uma parceria que nós temos com o Hospital Nossa Senhora da Saúde da Diamantina, onde o Dr. Marcos e o Dr. Renan são os nossos médicos horizontais lá do serviço. Hoje a aula é sobre taquiarritmias. Quem vai falar para nós é o Dr. Marcos Vinícius Viana. Ele é horizontal lá do Hospital Nossa Senhora da Saúde Diamantina, professor de clínica médica da Universidade Federal de onde, Marcos? É dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Ótimo, beleza. Então, é professor adjunto, mestre em reabilitação e desempenho funcional, especialista em clínica médica também e especialista em cardiologia com título em cardiologia. Ô, Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua presença aí, nos prestigiando com a sua aula. Pessoal, deixar o áudio fechado, o vídeo aberto, e no finalzinho a gente vai abrir para conversa. Tá bom? Em troca de experiência. Obrigado mais uma vez, Marcos e Renanzinho aí, turma Diamantina. Nada, eu que agradeço o convite e, na verdade, falar de taquiarritmia é até um desafio, né? Porque taquiarritmia acaba sendo um tema muito complexo e que, na verdade, até muitos cardiologistas têm medo, né? Assim, na hora de lidar. Então, o tema em si, né? A gente vai... Calma aí que eu não estou conseguindo passar. A gente vai falar dos mecanismos e, ao mesmo tempo, a gente vai estar falando do tratamento também, né? Então, para a gente entender um pouquinho dos mecanismos de arritmia, a gente vai ter que ver, né? Assim, nós temos três principais mecanismos: o mecanismo de reentrada, a intensificação do automatismo, né? E o mecanismo de pós-despolarização, que seria o automatismo desencadeado. A reentrada acaba que é uma das causas muito comuns, principalmente em pacientes que já têm alguma lesão estrutural, né? Seja infarto, seja algo nesse sentido. Então, a gente precisa ter três condições, né? Eu tenho que ter esse obstáculo, seja anatômico ou fisiológico, para essa condição homogênea, né? Eu tenho que ter esse bloqueio unidirecional em algum ponto, e esse tempo de condução do circuito ele deve ser suficientemente longo, né? Para que o impulso retrógrado ele não entre no tecido refratário enquanto faz o trajeto através desse obstáculo. Então, normalmente, o que acontece, né, quando a gente tem uma área de reentrada, né, a gente tem a descida por um lado, eu tenho a descida pelo outro lado, né? Eu tenho essa alteração que ela é anatômica, né? Seja anatômica ou seja funcional. E chega um momento que a corrente de despolarização ela se encontra e ela simplesmente faz a interrupção do fluxo, né? Se por algum motivo, né, eu tenho, na hora que eu vou passar o meu impulso, eu passo e esse período daqui eu não consigo passar num determinado momento, seja porque está ainda em período refratário, tive alguma condução mais lentificada, isso tudo eu tenho um mecanismo que é possível para a reentrada. Por quê? Porque quando essa corrente de despolarização ela vai vindo nessa direção, né? Ela chega e encontra essa região já em período passível de ser despolarizada. Então, ao mesmo tempo, a gente tem um período a gente tem um mecanismo de reentrada, faz um circuito de reentrada nessa região, né? Então, se eu tiver um alongamento, né, ou encurtamento do meu período refratário, eu consigo tornar menos provável esse mecanismo de reentrada, né? Quanto mais longo for esse período refratário no período próximo ao sítio do bloqueio, maior vai ser a probabilidade de que o tecido ainda esteja em período refratário quando se for tentar essa reentrada. Da mesma forma, se eu tiver um período refratário muito curto nessa região deprimida, menor vai ser essa probabilidade do bloqueio unidirecional aconteça. Por quê? Porque eu não vou ter uma região que vai estar no período refratário, então eu não vou ter aquela área, né, em que o estímulo ele não passou, ele tinha sido bloqueado aqui, e o outro grande ponto, quando ele desce, eu não teria esse mecanismo de reentrada. Por quê? Porque esse período que ele foi
bloqueado pelo período refratário. Ele é um período refratário curto, então eu teria já recuperado para passar o estímulo pelos dois lados, né? Já em relação ao automatismo, a gente tem o distúrbio nessa formação do impulso, né? Ou seja, eu tenho essa despolarização, a minha frequência de despolarização da célula, ela vai ser sempre esse somatório do potencial de ação e a duração do meu intervalo diastólico, né? Que a gente fala que é exatamente essa fase 4, né? A elevação da minha fase 4. Então, ele vai se somar tanto o meu potencial de ação quanto essa duração do intervalo diastólico. Quando a gente fala, né, em relação ao automatismo, os fármacos eles vão tornar mais lentos esses ritmos automáticos, né, por 4 mecanismos principais. Ou eu reduzo a minha inclinação da fase 4, ou seja, a minha fase 4 ela leva mais tempo para chegar a minha despolarização, né, ao ponto para que a gente consiga atingir o limiar de despolarização. O aumento do meu limiar, ou seja, ao invés de eu atingir esse limiar com menos 70, eu atinjo o meu limiar mais acima, né? Então, eu levo mais tempo até atingir esse meu limiar de despolarização. O aumento do potencial diastólico máximo, ou seja, eu faço uma hiperpolarização, então eu também levaria mais tempo até atingir o meu limiar de despolarização. E o aumento do meu potencial de ação, ou seja, se eu aumento o meu potencial de ação, eu também vou estar aumentando ali a minha frequência de disparo nesse sentido, né? Eu vou estar reduzindo a minha frequência de disparo porque o meu potencial de ação ele tem uma duração maior. Em relação à pós-despolarização, né, em determinadas condições fisiopatológicas, esse potencial de ação cardíaco normal ele pode ser interrompido ou ele é seguido de uma despolarização anormal. E aí a gente tem essa pós-despolarização tardia ou uma pós-despolarização precoce. E isso pode desencadear, né, uma arritmia nesse sentido. Então, o grande ponto que essa pós-despolarização tardia normalmente é uma liberação espontânea desse cálcio, né, do cálcio a partir do retículo sarcoplasmático, em situações em que a gente tem uma sobrecarga de cálcio, né? E esse cálcio extracitossólico ele é removido, né, pelo permutador ali sódio-cálcio eletrogênico, né, o NCX, né, que produz esse influxo de sódio e ele causa essa despolarização na membrana na forma de um potencial num pós-despolarização tardio. Já a pós-despolarização precoce, ela interrompe a fase 3 de despolarização e faz uma nova despolarização nesse sentido. Então, o grande ponto, né, para a gente entrar de uma forma geral, né, na definição de taquicardia, eu vou ter uma taquicardia que ela é não sustentada, ou seja, eu tenho 3 ou mais complexos seguidos, né, consecutivos, ou em menos de 30 segundos de duração dessa taquiarritmia, né, e eu não tenho uma instabilidade hemodinâmica. Já a taquicardia sustentada, ela tem uma duração maior do que 30 segundos, né, ou ela me causa instabilidade hemodinâmica. Para a gente conseguir definir de uma forma importante, né, para a gente falar de taquicardias, a gente tem que sempre definir se o QRS ele é estreito, se ele é menor do que 120 milissegundos, ou se o meu QRS ele é largo, se ele é maior ou igual a 120 milissegundos. Né? A gente vai ver que vai ter uma grande diferença na etiologia dessa taquiarritmia, né? Inclusive no tratamento. Então, a gente falando das taquiarritmias de QRS estreito, eu posso ter, né? Eu tenho que sempre avaliar se ela é uma taquiarritmia regular, né? Ou se ela é irregular. Dentro das taquiarritmias regulares, a gente vai ter, né, a taquicardia sinusal, onde a gente vê de uma forma muito frequente na terapia intensiva, né? Seja porque o paciente está chocado, seja porque o paciente está com febre, com dor, tem um contexto de ansiedade, né? A gente teria a reentrada atrioventricular, pode ser essa reentrada de uma forma nodal ou uma reentrada por uma via anômala, ou seja, o indivíduo ele tem uma via anômala e ele faz esse circuito de uma forma ortodrômica, ou seja, no caminho correto, ele passa pelo nódo atrioventricular e sobe pela via acessória, né? Eu posso ter uma taquicardia juncional, taquicardia atrial, o flutter atrial. E quando a gente fala do QRS estreito com um ritmo irregular, né? Nem tudo que é irregular é fibrilação atrial, né?
apesar da fibrilação atrial ela ser, obrigatoriamente, ela vai estar num ritmo irregular, né, nesse sentido, a não ser que a gente tenha um bloqueio atrioventricular total associado, né? O flutter atrial com uma condução atrioventricular variável também me geraria um ritmo irregular, e a taquicardia atrial com condução atrioventricular variável, ou mesmo uma taquicardia atrial multifocal, ela também me deixaria com um ritmo irregular. Já em relação às taquicardias com QRS largo, né, a gente vai ter a taquicardia supraventricular com aberrância e a taquicardia ventricular. Então, quando a gente for falar mais para frente, né, em relação às taquicardias de QRS largo, a gente vai ter que utilizar algumas formas para conseguir diferenciar, né? A gente vai utilizar os critérios de Brugada, os critérios de Verekay para tentar diferenciar exatamente se é uma taquicardia supraventricular com aberrância ou uma taquicardia ventricular. O prognóstico, né, e o tratamento ele muda de uma forma significativa. Então, se eu tenho um QRS largo e ele é irregular, ela é regular, na verdade, né? Eu teria uma taquicardia ventricular monomórfica, né? Eu posso ter uma taquicardia ventricular fascicular, e aí o que se fala, né, é a taquicardia ventricular verapamil-like, porque ela tem uma resposta ao tratamento com verapamil de uma forma muito, muito boa nesse sentido, né? Ou uma reentrada atrioventricular antidrômica, né? Eu tenho uma via acessória e aí o meu estímulo, ele desce, né, do meu átrio para o meu ventrículo pela via acessória e ele sobe pela minha junção atrioventricular. Então, ele forma um QRS largo. Se eu tenho um QRS largo irregular, e aí o grande ponto e um cuidado muito grande que a gente precisa ter é justamente a fibrilação atrial, né, com a via acessória nesse sentido, a fibrilação atrial com Wolff-Parkinson-White, que é exatamente eu ter a fibrilação atrial onde o meu estímulo ele está passando por essa via acessória. E a taquicardia ventricular polimórfica. Então, dentro das taquiarritmias de QRS estreita, né, falando um pouquinho da taquicardia sinusal, é a frequência cardíaca maior do que 100, né? Usualmente ela não passa de 140 em repouso, mas a gente tem pacientes que às vezes estão em choque circulatório, né? Pacientes críticos muito graves que às vezes ficam batendo a 150, 160 e é uma taquicardia sinusal, né? Para eu dizer que eu tenho uma taquicardia sinusal, eu tenho uma onda P, que ela é positiva em D1, D2 e AVF, né? Normalmente ela tem início e términos graduais, né? E o principal ponto, eu tenho um aumento da minha atividade simpática, né? Então, o principal, a causa, né, dessa taquicardia sinusal é exatamente o aumento do meu tônus simpático. Ou o uso de drogas, né? No caso da terapia intensiva, acaba que as drogas, por aumentar, ter um efeito simpático mimético, né? Ele acaba tendo esse efeito no nodo sinusal. Então, aqui, quando a gente olha, né, apesar de ter só duas derivações, né, eu tenho a minha onda P positiva em D1 e minha onda P, na verdade, aqui é D3, né, tem as três derivações. E a minha onda P positiva em D2. Eu não tenho um AVF, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue dizer que é um ritmo sinusal nesse sentido. As causas de taquicardia sinusal, então, assim, sempre tem algo por trás nesse sentido, seja dor, febre, ansiedade, hipotensão, tireotoxicose, hipovolemia, anemia, o exercício físico e a taquicardia sinusal inapropriada, né? Então, o grande ponto da taquicardia sinusal, a gente sempre tem que pensar no que está por trás dessa taquicardia, né? Não é um automatismo aumentado, na verdade, eu tenho uma necessidade, um aumento da minha frequência cardíaca, né, por conta de um tônus simpático aumentado. Em relação à taquicardia juncional, a taquicardia juncional a gente vai ter um intervalo RR regular, né? Geralmente a gente não visualiza a onda P, né, porque ela está dentro do QRS. Normalmente, né, a gente tem, normalmente não, para ser uma taquicardia a gente vai ter um ritmo, uma frequência cardíaca maior do que 100 batimentos, mas pode chegar até 200, né? Quando eu tenho uma onda P visível, ela pode estar ou um pouco antes ou logo depois do meu QRS, né? Depende de qual região do meu nodo
atroventricular que está tendo esse disparo, né? Ela tem início e términos súbitos e o meu mecanismo é o hiperautomatismo, né? Então, eu tenho um automatismo, né, aumentado e por isso que tem essa taquicardia. Aqui, em relação à taquicardia juncional, se a gente observar, eu tenho uma onda P bem juntinha, né, do meu QRS. Ou seja, aqui poderia até pensar que seria uma onda Q, né? Como eu só tenho uma fita, né, não tenho nem qual derivação seria, mas se eu observasse, por exemplo, em D2, D3, EVF e visse essa imagem, né, essa imagem negativa, né, antecedendo o meu QRS, é exatamente minha onda P retrógrada, né, antecedendo o meu QRS, ou seja, a minha localização do disparo ela está numa região superior ali do meu nodo atroventricular, onde eu tenho minha despolarização atrial, vindo de baixo para cima, mais precoce do que a minha despolarização ventricular. E o meu QRS é estreito, porque eu sigo o meu sistema de condução elétrica, né? Em relação à taquicardia atrial, né, eu tenho minha frequência cardíaca superior do meu nodo sinoatrial, né, geralmente ela fica ali em torno de 150, 250 batimentos. Geralmente, a minha relação atro-ventrículo, né, minha relação onda P, QRS é 1:1, mas eu posso ter uma forma variável, né, eu posso ter mais de uma contração atrial, né, mais de uma onda P nesse sentido, em relação ao QRS, mas geralmente essa relação é 1:1, né? Aqui é só para mostrar, né, uma taquicardia atrial e que nem todo ritmo irregular é fibrilação atrial. Se a gente observar, a gente tem onda P precedendo todos os QRS. Então, se a gente observar, principalmente aqui, que foi utilizado o V1 longo, né, a gente tem várias morfologias de onda P. Então, se a gente observar, eu tenho uma taquicardia atrial multifocal. Nesse sentido, eu tenho vários pontos de automatismo nesse sentido que estão me desencadeando essa taquiarritmia, né? A reentrada nodal, né, ela vai corresponder a 55%, 60% dessas taquicardias paroxísticas supraventriculares. A gente vai ter o RR regular, né? O próprio nome da taquiarritmia já explica o mecanismo, que é uma reentrada, né? Normalmente, a minha onda P' ela vai estar dentro do QRS, ou seja, a gente não vai visualizar a onda P, né? Ou ela pode estar imediatamente após o QRS e ela simula uma pseudo-S em D2, D3, EVF e um pseudo-R em V1, né? Essa frequência cardíaca normalmente varia de 140 a 230, né? E tem um início e término súbitos. O grande ponto essas pessoas nascem, né, com uma dupla via nodal. Eu tenho uma via rápida, que é a F, né, a fast, e eu tenho uma via lenta, que é a S, que é slow, né? Normalmente, de uma forma natural, quando esse indivíduo ele tem o estímulo, né, a despolarização, ela vem do átrio, passa no nodo AV, ela desce na via rápida de uma forma mais rápida, desce para o ventrículo e, ao mesmo tempo, ela começa a subir de novo para essa região da via lenta, né? E essa via lenta ela vai descendo devagarzinho até um ponto que encontra, né, esse estímulo que estava subindo da via rápida e aí se interrompe a despolarização nessa região. Aqui na região B, por um motivo, né, eu desci pela minha via lenta, só que, ao mesmo tempo, quando eu comecei a descer na minha via rápida, eu pego no meu período refratário, e aí, nesse ponto, quando eu chego na minha via lenta, na minha via rápida, eu continuo nesse período refratário, e aqui eu interrompo a minha condução. Para o mecanismo da reentrada, eu tenho um mecanismo de extrasístole, e esse mecanismo de extrasístole quando eu vou descer, eu pego minha via rápida num período refratário, e eu desço pela minha via lenta. Quando eu desço pela minha via lenta, por que eu desço na via lenta? A via lenta, apesar de ter uma condução mais lentificada, ela tem uma resposta, né? Ela tem uma refratariedade menor. Então, meu período refratário ela é menor. Então, por isso
quando ele pega a via rápida num período refratário e ele consegue pegar a via lenta de uma forma pronta para ser despolarizada. A via lenta, ela despolariza o ventrículo, mas, ao mesmo tempo, ela, quando sobe para a via rápida, ela pega essa via rápida já fora do período refratário. Então, é um mecanismo que ocorre da reentrada. Por quê? Porque eu subo pela via rápida e eu desço pela minha via lenta. E, ao mesmo tempo, eu tenho esse mecanismo de reentrada onde está dentro do meu nodo atrioventricular. Aqui é mostrando, né, a pseudo-S em D2, D3 e AVF, né, e um pseudo-R' em V1, né, na taquicardia por reentrada nodal. A gente vê uma taquicardia de QRS estreito, um ritmo regular, e, ao mesmo tempo, tem essas ondas S e essa onda R'. Para eu dizer que seja um pseudo-S e um pseudo-R', no momento que eu faço a reversão dessa arritmia, essa onda S some e a onda R' também some. Então, aí sim você consegue dizer isso daí era uma taquicardia por reentrada nodal, gerando realmente uma onda S e uma onda R', né? Uma pseudo-onda S e pseudo-onda R'. A taquicardia de QRS estreito, né, por reentrada atrioventricular, e aí o que a gente falou de ortodrômica, né, quando eu falo orto, é que ele segue o caminho correto, né? Meu RR, ele é regular, e após a reversão da arritmia, se a gente for avaliar, eu tiver um PR curto e a onda delta, né, que aí a gente está vendo que ela realmente se trata de uma taquicardia ortodrômica por reentrada atrioventricular, ou seja, uma reentrada atrioventricular ortodrômica, né? Eu tenho o diagnóstico da minha síndrome de Wolff-Parkinson-White. O que é a síndrome de Wolff-Parkinson-White? É exatamente eu ter a minha presença do meu PR curto com onda delta, que é exatamente essa inclinação, né, do meu QRS, que é justamente o meu estímulo elétrico passando pela minha via acessória, onde ela não tem um atraso na condução, né? Quando o estímulo ele passa do átrio para o ventrículo, eu tenho um atraso na minha condução. E aí, na minha via acessória, ela não tem esse freio. Então, no momento que ele vai passando pela via acessória, eu faço essa inclinação e, ao mesmo tempo, após, né, quando ele desce pelo meu nódo atrioventricular, eu realmente começo a ter uma inclinação mais acentuada, né, no meu QRS. Certo? Se eu tenho presença de onda delta e eu tenho episódios paroxísticos de taquicardia, eu tenho a síndrome de Wolff-Parkinson-White, certo? A síndrome é a presença de onda delta, né, o PR curto com onda delta, e a presença de taquicardias paroxísticas. Aqui é para mostrar para vocês exatamente o mecanismo, né? Eu tenho a minha descida, normalmente, né, pelo meu nódo atrioventricular, ele faz uma pausa, né, na condução elétrica, onde a gente tem um intervalo PR, e, ao mesmo tempo, eu passo pela minha via acessória. A minha via acessória, ela não tem freio, né? Então, por isso, ela já começa a ser despolarizada músculo a músculo, então ele fica um QRS mais alargado inicialmente, e depois, quando ele passa pelo meu nódo atrioventricular, né, e vai para o feixe de Higgs e tudo mais, meu QRS ele volta a se tornar mais estreito nesse sentido. Quando eu tenho a taquicardia por reentrada ortodrômica, por algum motivo, eu tenho alguma extrasístole, algo nesse aspecto, e aí eu pego, né? Eu tenho essa extrasístole, ela pega essa zona, né, num período fora do período refratário, e eu faço essa condução de uma forma, subo, né, do ventrículo para o meu átrio, e depois eu desço pelo meu nódo atrioventricular. Então, o mecanismo ele tem a ação do meu nódo atrioventricular, né? Mas eu desço pelo meu nódo AV e eu subo pela minha via acessória. Então, por isso que é ortodrômica. Por quê? Porque ela segue o caminho correto, ela desce pelo meu nódo atrioventricular, certo? E aí o grande detalhe é que a onda P, de uma forma similar, né, da taquicardia por reentrada nodal, a gente pode visualizar essa onda P. Às vezes, quando a taquicardia está muito rápida, é difícil da gente conseguir enxergar. Mas essa onda P, ela estaria mais afastada do QRS, ela estaria ali próximo, no meio do segmento ST, nesse sentido,
né? Então, o grande ponto é que a onda P ela estaria mais distante do QRS, até a gente imaginando, né, de uma forma anatômica, no meu nó, quando eu tenho a reentrada nodal, né, eu estou dentro do nodo e a minha onda P ela fica bem justa ao meu QRS. Já em relação à onda P retrógrada da taquicardia por reentrada atrioventricular ortodrômica, ela tende a ser um pouquinho mais afastada, ela tende a ser ali dentro do segmento ST. Em relação ao flutter atrial, né? O flutter atrial, a gente tem uma macro reentrada que ela envolve o átrio direito, né? Eu posso ter o RR regular, né? Pode ser uma condução 1:1, 2:1 ou 3:1. Normalmente, a nossa condução 2:1 ela é extremamente frequente, tanto é que é uma forma comum que a gente tem de falar toda taquiarritmia que ela esteja ali bem regular em 150, pensa se não pode ser um flutter atrial, né? Porque fica com esse padrão 2:1. E eu posso ter o flutter atrial irregular se eu tiver a minha condução atrioventricular variável, ou seja, a minha condução pelo meu nodo AV, ela ficando de uma forma variável. O que diferencia, né, o flutter atrial da taquicardia atrial nesse sentido? Um grande ponto, que às vezes fica um pouco difícil da gente diferenciar, mas o flutter eu não tenho linha iselétrica entre as minhas ondas Fs, então isso que dá aquele formato serrilhado, né? E o outro grande ponto é que a frequência do flutter ela tá ali, ela fica em torno de 300, enquanto que da taquicardia atrial ela fica ali em torno de 150 a 250, né? Mas às vezes se eu estiver utilizando alguma droga que lentifique o meu circuito, essa frequência do flutter ela pode estar um pouco menor nesse sentido, e aí trazer essa dificuldade da gente conseguir diferenciar entre um flutter atrial e uma taquicardia atrial. Mas o que vai diferenciar os dois é exatamente a ausência dessas linhas isoelétricas no flutter atrial, enquanto que na minha taquicardia atrial eu tenho a presença de linha isoelétrica. E aí o grande ponto, né? Eu tenho essa macro reentrada através do meu istmo cavo tricuspídeo, né? Um flutter atrial típico. Aí a gente tem a questão do flutter atrial típico e flutter atrial típico reverso, que é exatamente a única coisa que muda é a direção, né, do circuito da macro reentrada, né? Se eu tiver as ondas Fs negativas na parede inferior, então toda vez que eu tiver um flutter atrial, eu tenho que analisar a minha parede inferior, D2, D3 e AVF. Então, se essa onda F ela for negativa, eu tenho um flutter atrial típico. Se a minha onda F ela for positiva na parede inferior, eu tenho um flutter atrial típico reverso, ou seja, só o circuito ele está seguindo de uma forma ao contrário, mas continua sendo uma macro reentrada através do istmo cavo tricuspídeo, ou seja, uma arritmia do átrio direito. Aqui é só para mostrar para vocês a questão do serrilhado, né? Eu tenho uma frequência ali em torno de 300 entre o meu serrilhado e, ao mesmo tempo, se a gente observar, uma arritmia irregular. Por quê? Porque eu tenho uma condução atrioventricular que ela é variável, né? Então, quando a gente observa, para parar para analisar, quais são as derivações que eu analiso um flutter atrial? D2, D3 e ABF. Se a gente for observar, são as melhores derivações, inclusive, para que a gente consiga enxergar esse serrilhado, né? Aqui mostrando também um flutter atrial típico, né? Onde eu tenho uma condução variável também nesse sentido, né? Tem horas que ele fica 3:1, tem horas que fica 3:1, tem horas que fica 2:1, então é por isso que fica um ritmo irregular, né? Quando a gente analisa a parede inferior, a gente consegue observar bem o serrilhado, as ondas F, né? do flutter, sem uma linha isoelétrica que esteja entre as ondas F, né? Em relação à fibrilação atrial, que acaba sendo o que a gente vê muito na terapia intensiva, né? Eu tenho um RR completamente irregular e, na verdade, é uma arritmia que ela é irregularmente irregular. O grande ponto é que quando eu tenho uma frequência cardíaca muito alta, e às vezes ali 150, 160, a irregularidade fica difícil da gente conseguir determinar, porque
ele fica muito próximo, né? Quanto mais taquicárdico eu fico, menos nítida a irregularidade ela se torna, né? Eu tenho ausência de onda P, ou seja, eu não vejo onda P, eu só tenho ondas F, né? Que ficam só com aquelas irregularidades da linha de base. E o mecanismo eletrofisiológico, né? São múltiplas microrreentradas que o principal foco acabam sendo as veias pulmonares, né? Tem as microrreentradas nas veias pulmonares e aí, nesse aspecto, acaba tendo a condução dessa parte elétrica para dentro do átrio esquerdo e, consequentemente, para o átrio de uma forma geral, né? Aqui é só para a gente observar, né? Um eletro em que a gente tem um ritmo completamente irregular, né? Não tem nenhuma atividade atrial, a gente não consegue ver nenhuma atividade atrial, só realmente uma irregularidade na linha de base, né? Que são as ondas F minúsculas da fibrilação atrial. Aqui um outro eletro mostrando, né, uma fibrilação atrial com extrasístoles ventriculares, né? Então esse QRS largo, né, acaba sendo a extrasístole ventricular, e a gente considera a fibrilação atrial de alta resposta ventricular aquela fibrilação atrial em que tem mais do que 110 batimentos, né? A minha fibrilação atrial, em que eu tenho uma frequência ventricular, né, uma resposta ventricular maior do que 110, a gente considera essa fibrilação atrial de alta resposta. Então, é a taquiarritmia sustentada mais comum na prática clínica, né? Inclusive, ela vai aumentando muito a incidência de acordo com a idade, né? De acordo com a idade, de acordo com as comorbidades desses pacientes. Então, um grande ponto que a gente tem é o aumento da idade, ela aumenta muito a incidência da fibrilação atrial. E a gente tem que sempre pensar o seguinte: se meu ritmo é irregular, eu não tenho onda P visível, eu sempre tenho que pensar em fibrilação atrial. O grande ponto, porque o tratamento ele muda e pode mudar de uma forma muito significativa, né? No contexto do paciente. Então, resumindo essas taquiarritmias de QRS estreito, né? A gente tem um flutter atrial em que eu tenho uma macro reentrada no istmo cavo tricuspídeo, né? Eu tenho minha taquicardia por reentrada nodal, onde eu tenho uma reentrada, né? Eu tenho uma dupla via nodal, uma via rápida, uma via lenta dentro do meu nó do átrio ventricular, né? Eu tenho minha taquiarritmia, né? Minha taquicardia atroventricular ortodrômica, ou seja, meu estímulo ele desce pelo meu nó do AV e sobe pela minha via acessória, né? Eu tenho minha taquicardia atrial, eu tenho a fibrilação atrial, né? Que vai estar ali relacionada com as veias pulmonares, né? O ritmo irregular. Eu também teria a taquicardia juncional, né? Que é muito comum, principalmente no pós-operatório de cirurgia cardíaca, acaba tendo uma frequência grande, né? Tanto de fibrilação atrial quanto de taquicardia juncional, coisas nesse sentido. Aí a gente vai para a parte do tratamento, né? O tratamento dessas taquicardias de QRS estreito. Quando a gente fala da taquicardia sinusal, é o que a gente conversou. Eu preciso reduzir, eu tenho que, na verdade, a taquicardia sinusal, eu tenho que tratar a minha causa de base, tirar tratar febre, tratar dor, tratar ansiedade, fazer um suporte hemodinâmico para esse indivíduo, né, que esteja em choque circulatório, coisas nesse sentido, né? Não é simplesmente tratar a taquicardia. A taquicardia, ela pode ser um mecanismo compensatório, né? Em relação à taquicardia atrial, o nosso objetivo vai ser reduzir o automatismo, né? E aí, quando a gente fala de reduzir o automatismo, a gente vai ter algumas classes de fármacos, né? Beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, né? Quando a gente está pensando exatamente diltiazem, verapamil, e a própria amiodarona seria uma possibilidade nesse sentido, né? Em reduzir esse automatismo. O grande ponto que a gente vai ver mais para frente, a amiodarona ela tem um grande problema, principalmente nos efeitos adversos, né? Nos efeitos que a droga traz no seu uso, né? A taquicardia juncional, o objetivo também é reduzir o automatismo.
as classes de fármacos também são as mesmas, né? Beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio não distribuiridínicos, amiodarona, né? Tudo vai depender exatamente da questão da estabilidade hemodinâmica, né? Se eu tenho uma estabilidade hemodinâmica, aí não tem jeito, é cardioversão elétrica, mas normalmente esse automatismo, se eu pensar em cardioversão elétrica e eu tiver esse mecanismo, esse automatismo de uma forma proeminente, vai reverter, né, a arritmia naquele momento, mas ela vai voltar. O automatismo ele vai continuar. Então, a gente precisa fazer algum mecanismo farmacológico justamente para poder reduzir esse automatismo. Nas taquicardias por reentrada nodal, né, o nosso objetivo é interromper a reentrada, né? O grande ponto, quando a gente fala, né, a primeira manobra de escolha que a gente vai fazer é exatamente a manobra vagal, né? Aí tem a manobra vagal modificada, mas quando a gente fala dos fármacos, a gente estaria falando da adenosina, né? Eu poderia utilizar betas-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio não distribuiridínicos, amiodarona? Posso. A adenosina, como a gente vai ver, né, ela tem ela é um nucleosídeo, né, que ocorre naturalmente por todo o organismo, tem uma meia-vida muito curta, então por isso que é uma medicação que ela é feita em bolos, né, não deve ser diluída, então um grande ponto é uma medicação que deve ser feita em bolos e logo em seguida um bolo de soro fisiológico, né, para poder empurrar essa medicação e ela ter tempo de chegar ao coração sem ser metabolizada pelo endotélio, né? E o grande ponto, o mecanismo de ação dela, ela faz uma corrente de potássio, né? Sensível à acetilcolina, né? No átrio, no nodo sinusal e átrio ventricular. Aqui acabou saindo, né? Fez a correção, nos todos, não, mas é nos nodos sinusal e átrio ventricular. E isso resulta, né? No encurtamento desse potencial de ação e uma hiperpolarização e alentecimento do automatismo normal, né? Qual é o grande resultado? O resultado ele faz uma hiperpolarização acentuada e a supressão de potenciais de ação cálcio-dependentes. Por isso que a gente, quando faz a adenosina, ele vai dando aquela bradicardia e faz um período de assistolia bem momentânea nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu interrompo a passagem do meu estímulo, né, pelo meu nodo atrioventricular, e naquele momento eu interrompo o meu mecanismo de reentrada, né? No momento que eu faço essa hiperpolarização, tanto na minha via rápida quanto na minha via lenta, eu tenho tempo de fazer a repolarização e, ao mesmo tempo, permitir que o meu estímulo ele venha do sinusal e volte de novo ao mecanismo natural. Quais são os efeitos adversos que a gente tem da adenosina, né? Pode dar rubor, uma sensação de falta de ar e sensação de queimação no tórax. Normalmente é algo que a gente tem que informar para o paciente, essa sensação que pode eventualmente dar, né? Um efeito adverso que a gente tem que ficar atento, e por isso que normalmente quando a gente faz adenosina tem um carrinho, né? O carrinho de parada ele fica próximo, é justamente porque eu faço adenosina, eu posso evoluir com uma fibrilação atrial de alta resposta com estabilidade, e aí esse indivíduo ele tem que ser realizado a cardioversão elétrica, né? A sistolia que ela faz é uma sistolia bastante transitória, né? Uma sistolia que dura muito pouco tempo, né? Pode dar cefaleia, náusea, hipotensão, parestesia, mas realmente o principal ponto, né, que os pacientes costumam relatar é exatamente essa sensação ruim de aperto torácico, né? E aí fica a pergunta, se a gente utiliza a adenosina numa arritmia que não tem um mecanismo relacionado, né, com o nodo sinusal e o nodo AV, o que poderia, o que a gente encontraria? E essa foi um caso em que uma amiga minha que até terminou a residência de arritmia, ela tinha me mandado perguntando o que eu achava, não sei o quê, mas ficava a dúvida, falasse, será que é um flutter atrial? Será que é uma taquicardia atrial com condução maior do que 1:1? Ficou a dúvida, e aí o grande ponto que, para tirar essa dúvida, né, é uma taquicardia com QRS estreito, e aí esse é um ponto que a gente já consegue definir nesse sentido, taquicardia com QRS estreito e um ritmo irregular, né?
foi feito a adenosina e, na verdade, a gente consegue ver, naquele período que se faz da assistolia, né, a gente consegue ver exatamente que eu tenho uma onda F, né, de um flutter atrial nesse momento. Eu olho D2, D3 e AVF e eu consigo visualizar exatamente as minhas ondas Fs. Então, nesse aspecto, conseguiu-se fazer tanto o tratamento de uma forma adequada, né, que aí a gente vai avaliar que tem a necessidade da anticoagulação, né, como uma possibilidade da gente pensar se reverteria ou não reverteria essa arritmia, né? Quando a gente fala do flutter e fibrilação atrial, a gente vai ter duas grandes possibilidades, né? Eu tenho o meu controle do ritmo e o meu controle de frequência. Além disso, eu tenho que pensar sempre na minha questão de anticoagulação, né? São duas arritmias em que a gente tem um aspecto trombogênico, né, de tromboembólico de uma forma muito significativa, né? O flutter é um pouco menos do que a fibrilação atrial, mas também é uma arritmia que é tromboembólica, né? Então, o grande ponto, né, quando a gente vai avaliar, a gente tem que calcular, ver o Chades-Vasque, né? Quando a gente fala do Chades-Vasque, se eu tiver um Chades-Vasque 2 ou mais para homens ou 3 ou mais para mulheres, né? E aí a gente pontua de acordo com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eu ter hipertensão, ter uma idade maior do que 75 anos, né, maior ou igual a 75 anos, eu ter diabetes, eu já ter tido o AVC ou ataque isquêmico transitório ou embolia sistêmica, né? Eu ter doença vascular, e aí inclui-se doença arterial coronariana, doença arterial periférica, né? Isso entra na parte de doença vascular, né? Eu ter uma idade de 65 a 74 pontos, aqui eu pontuaria um ponto só. E o sexo feminino, o que se tem visto é que ele tem menos importância, né? Na verdade, é algo que não se tem a característica, tanto é que antigamente se considerava, né, um Chades-Vasque maior ou igual a 2, tanto para homens quanto para mulheres, uma indicação para a gente anticoagular. E atualmente viu-se que o sexo feminino ele não tem tanta relação nesse sentido, então por isso fica um Chades-Vasque maior ou igual a 2 para homens ou maior ou igual a 3 para mulheres, né, para a gente ter essa indicação formal de anticoagulação. Em relação ao Hasbled, né, o Hasbled é exatamente um score de risco de sangramento, né? O Hasbled ele não quer dizer para a gente que a gente não deva anticoagular, né? Na verdade, ele só deve traduzir para a gente um cuidado que a gente tem que ter a mais, ou mesmo a gente procurar tratar causas que poderiam aumentar o meu sangramento. Então, aqui a hipertensão é uma hipertensão não controlada, né? Eu ter minha função renal ou hepática alterada, eu já ter tido AVC, eu já ter tido sangramento, né? Eu ter um INR lábio e cada vez mais a gente está utilizando os DOACs nesse sentido, então essa dificuldade em relação ao INR tem se diminuído muito, né? Eu ter uma idade maior do que 65 anos ou o uso de drogas ou excesso de álcool que possam favorecer o sangramento, né? O uso de anti-inflamatórios, o uso de aspirina, coisas nesse sentido. Então, o grande ponto é que um Hasbled maior ou igual a 3, né, ele já me prediziria, né, assim, um risco maior de sangramento. Mas, de novo, eu ter um Hasbled aumentado, ele não me significa que eu não deva anticoagular esse indivíduo, mas sim que a gente deva utilizar drogas em que tem um risco menor de sangramento. E a gente tem alguns DOACs que têm uma segurança maior, né, em relação à varfarina, né, pensando assim, em relação à pixabana ou dabigatrana na dose de 110 miligramas, teria um menor risco de sangramento em relação à varfarina. Então, seriam medicações que a gente priorizaria utilizar nesses indivíduos que teriam um risco maior de sangramento, né? Quando que eu opto pelo controle de ritmo ou pela frequência ventricular? Na verdade, se eu tenho uma FA, né, que tenha mais do que 48 horas, inicialmente eu tenho que fazer o controle de frequência. Eu não posso controlar o ritmo nesse momento, porque a gente não sabe se ele tem trombo dentro do átrio esquerdo, né, dentro da auriculita. Então, um grande detalhe, aqui a gente está falando só o seguinte:
quando que é mais a favor de eu fazer um controle da frequência do que eu pensar em tentar controlar o ritmo a todo custo, né? Então, se eu tenho uma fibrilação atrial de longo tempo de história, ou seja, aquela fibrilação atrial que é permanente, o médico assistente já até desistiu de tentar reverter essa arritmia, é mais fácil a gente tentar controlar a frequência, né? Uma FA que seja pouco sintomática, uma FA no paciente que ele já seja mais idoso nesse sentido. Por quê? Porque normalmente são pacientes que já têm uma incidência de fibrilação atrial muito grande. Então, a chance da gente ter recorrência dessa fibrilação atrial, ela se torna muito recorrente nesse sentido e, ao mesmo tempo, quando a gente imagina um indivíduo que ele tenha 75 anos, né, acaba que você não espera que ele tenha uma atividade tão grande, né, assim, de vida, né, nesse aspecto, para que se torne muito sintomática. Se eu tiver um átrio esquerdo que ele seja muito grande, ou seja, maior do que 55 milímetros, é algo que vai ser muito difícil de que essa fibrilação atrial ela seja revertida, né? E aí essa questão de sem evolução para insuficiência cardíaca ou preferência do paciente ou sem uso prévio, o insucesso, né, com o uso prévio de drogas antiarrítmicas ou de ablação, né? E a favor do ritmo é aquele paciente que tem uma FA paroxística, aquela FA que é o primeiro episódio. Então, assim, todo paciente que ele surge, né, com uma fibrilação atrial inicial, vale a pena da gente tentar manter esse indivíduo em ritmo sinusal, é mais fisiológico nesse sentido. Se eu tenho um paciente que ele seja muito sintomático, é um paciente que também ele se beneficiaria, né, em relação a tentar controlar esse ritmo, paciente jovem, né? Eu tenho um átrio esquerdo normal um pouco aumentado, um paciente que ele está evoluindo com insuficiência cardíaca por conta de taquicardiomiopatia, né? Paciente que não teve uso prévio de drogas antiarrítmicas. Então, o grande ponto, né, a gente sempre avaliar, a gente acaba avaliando um pouquinho exatamente essa questão do átrio. Se o átrio é muito aumentado, provavelmente a gente não vai conseguir manter esse indivíduo no ritmo sinusal. Então, o controle de frequência ele acaba sendo um pouco mais favorável. E um outro grande ponto, né, em relação à fibrilação atrial, principalmente num cenário de terapia intensiva, paciente crítico, é a gente pensar o seguinte: a gente sempre tem aquela informação, um ataque à arritmia que seja instável, a gente tem que reverter. Mas se esse paciente ele já tem uma fibrilação atrial de longo tempo, né, e ele evolui com um quadro de sepse e fica taquicárdico por conta da sepse, e não é a taquicardia quem estabilizou ele, mas sim um quadro de sepse. Então, a gente não precisa fazer, até porque não vai nem conseguir cardioverter esse indivíduo, né? Vai fazer a cardioversão e ela não vai conseguir reverter. Mas o ponto de tratar a sepse para que a gente possa controlar essa resposta ventricular, né? E, ao mesmo tempo, controlar a resposta ventricular que fica aumentada por conta da inflamação. Controle do ritmo, a gente vai ter algumas drogas, vão ser 3 drogas, né? A questão do sotalol, propafenona e amiodarona. Então, o sotalol, ele é um antagonista não seletivo, né, do receptor beta-adrenérgico, né? É um beta-bloqueador, mas ele tem um efeito diferente, ele também prolonga esses potenciais de ação cardíaca, inibindo essa corrente regeneradora tardia e outras correntes de potássio, né? E é esse efeito nos canais de potássio que ele se torna mais eficaz do que outros beta-bloqueadores em muitas arritmias, né? A excreção dele é por via renal, de uma forma predominante, né? De uma forma inalterada, com uma meia-vida em cerca de 12 horas. O grande ponto, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente em indivíduo idoso, porque ele aumenta esse intervalo QT, né? E aí eu tenho uma possibilidade grande em relação à ocorrência de torsade-Cohen, né? Essa taquicardia ventricular polimórfica que a gente está vendo aqui nessa figura aqui do lado, né? Nesse eletro aqui do lado, exatamente porque eu tenho um intervalo QT aumentado, faço um fenômeno R sobre T por conta de uma extrasístole e, ao mesmo tempo, eu acabo ocorrendo, né, essa taquicardia atrial polimórfica.
O grande ponto, por que eu falei principalmente no idoso? Porque o idoso ele já tem uma função renal reduzida de uma forma natural. E a gente viu que a excreção é praticamente toda, né, pelo rim de uma forma inalterada. Então, o grande ponto que a gente sempre tem que estar analisando é ter o potássio de níveis adequados, né, a questão do magnésio e o tratamento dessa taquicardia ventricular polimórfica acaba sendo realmente o sulfato de magnésio, né, a gente fazer 2 gramas de sulfato de magnésio correndo de uma forma rápida ali, em torno de 10, 15 minutos, né. O paciente que ele tem insuficiência cardíaca, ou seja, eu tenho alteração estrutural cardíaca, eu não devo utilizar o sotalol. Por quê? Esses pacientes com insuficiência cardíaca, eu posso ter uma depressão adicional da minha função ventricular esquerda e isso descompensar, né, e aumentar a mortalidade desses indivíduos. Então, a gente não deve utilizar nos pacientes que tenham doença estrutural. Em relação à amildarona, né? A amildarona ela é um análogo estrutural do hormônio da tireoide, né? E parte das ações antiarrítmicas e de toxicidade são devidas às interações com os receptores desse hormônio, né? Com os hormônios tireoidianos. Ela é altamente lipofílica, então é uma droga de depósito, né? Ela vai estar em muitos tecidos e ela é eliminada ali com muita lentidão, ali questão de mais do que 30 dias, né? E ela bloqueia os canais de sódio inativados, né? Ela diminui essa corrente de cálcio, diminui as correntes regeneradoras tardias, né, de fluxo transitório, e a corrente de potássio regeneradora, e o influxo, né? E ela tem esse efeito bloqueador adrenérgico não competitivo, ou seja, ela atua em vários mecanismos, em várias correntes elétricas, né, que acabam modificando essa questão tanto da parte do potencial de ação quanto a parte do automatismo nesse sentido. Então, ela inibe potentemente esse automatismo anormal e prolonga essa duração do potencial de ação. Prolonga a refratariedade em todos os tecidos cardíacos. Então, ela não atua somente nas células de resposta lenta, né, no tecido especializado elétrico, ela atua em todos os tecidos cardíacos, então é uma droga, é um antiarrítmico que é bastante interessante, exceto, né, pelos efeitos adversos. Então, os efeitos adversos da amildarona acabam sendo muitos, e são efeitos adversos que são graves, né? Um ponto, né, pode ter essa fibrose pulmonar durante o tratamento a longo prazo, pode ter microdepósitos corneanos, né, com frequência que são assintomáticos, pode ter disfunção hepática, e essa disfunção hepática, inclusive, a gente teve um caso na Santa Casa aqui, né, que a paciente fez um aumento importante de transaminases com o uso da amildarona de uma forma aguda. Depois que suspendeu a amildarona, as transaminases caíram, né? Pode ter neuropatia periférica, fraqueza muscular proximal, pode ter fotossensibilidade, hipohipertiroidismo, né, devido a esse bloqueio da conversão periférica da tiroxina, né, do T4 em T3, além de ser um potencial grande de iodo inorgânico. Então, de uma forma inicial, esses indivíduos eles podem evoluir inicialmente com hipertiroidismo, mas a grande maioria evolui tardiamente com hipotiroidismo, né? Não é nem tão tardio, mas a grande maioria dos indivíduos que tenham, que fazem uso da amildarona de uma forma crônica, elas têm um hipotiroidismo associado, né? A amildarona venosa, quando a gente faz de uma forma muito rápida, ela pode dar hipotensão, né? Então, por isso que a amildarona não pode ser corrida de uma forma tão rápida. Ela acaba sendo até mesmo a dose de ataque, a gente corre ali em 40, 50 minutos, exatamente para a gente evitar que faça essa hipotensão induzida pela amildarona venosa. A propafenona, né, também é uma droga utilizada para controle do ritmo, a gente só tem ela oral, assim como o sotalol, né? É um bloqueador de canal de sódio, também bloqueia os canais de potássio. O principal efeito eletrofisiológico é tornar mais lenta essa condução em tecidos de resposta rápida, né? E ela é usada para manter o ritmo sinusal em pacientes com taquicardias supraventriculares.
pode ser usado nas taquicardias ventriculares, mas a eficácia é modesta, né? A eliminação via hepática e renal, e o efeito colateral mais comum é exatamente o paladar metálico e constipação, né? E, ao mesmo tempo, como toda droga antiarrítmica, a gente pode ter um efeito pró-arrítmico. Então, com exceção, né, da síndrome de Wolff-Parkinson-White, a gente sempre que for utilizar a propafenona, a gente tem que utilizar junto uma medicação para lentificar a condução pelo nódo atrioventricular. Por quê? Porque a propafenona, se a gente tiver, por exemplo, um flutter atrial, ela faz um alentecimento desse flutter atrial e, ao mesmo tempo, poderia ter uma condução 1:1. E aí a gente ter um flutter ventricular por conta disso, né? Então, a questão da propafenona, com exceção da síndrome de Wolff-Parkinson-White, né, a gente utiliza sempre junto com um beta-bloqueador, justamente para alentecer essa condução pelo nódo AV. Qual é o grande cuidado que a gente tem que ter com a propafenona? Ela deve ser utilizada na ausência de doença estrutural, porque pode exacerbar a insuficiência cardíaca. A gente deve afastar a doença isquêmica, porque quando tem doença isquêmica associada, acaba tendo um efeito pró-arrítmico de uma forma importante, né? O tratamento em taquicardia ventricular reentrante após infarto pode aumentar a frequência e a gravidade dos episódios arrítmicos, né? E o que eu falei para vocês, né? Esse bloqueio do canal de sódio, ele pode diminuir a velocidade da condução, tornando a frequência do flutter atrial mais lenta, né? E a função normal do nódo AV, ele pode permitir um número maior de impulsos penetre o ventrículo e essa frequência cardíaca ela pode aumentar e fazer essa condução 1:1, né? E aí, a gente teria um quadro que traria com certeza instabilidade hemodinâmica. Então, resumindo as drogas, né, para controle do ritmo, a gente tem a propafenona, que ela pode ser utilizada para reversão e controle do ritmo em fibrilação atrial em um coração estruturalmente normal. A amiodarona, a gente faz essa reversão e controle do ritmo de fibrilação atrial em cardiopatia estrutural. E o sotalol, eu só faço o controle do ritmo, ele não consegue ter essa reversão, né, em pacientes sem cardiopatia estrutural. O grande ponto, né, quando a gente fala de terapia intensiva, a droga que a gente vai ter é realmente a amiodarona, né? A gente vai ter a droga, né, para reversão e controle do ritmo da fibrilação atrial, acaba sendo a amiodarona no ambiente de terapia intensiva, justamente porque a gente não tem nenhuma segurança no paciente crítico, né, da questão de estudos em que a utilização do sotalol e a utilização da propafenona nesse sentido, onde a gente poderia ter piora, né, hemodinâmica ou efeito pró-arrítmicos mais importantes nesse sentido. Em relação ao controle da resposta ventricular, a gente teria, né, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, né, verapamil, diltiazem, são medicações que vão estar ali atuando exatamente no nódo atrioventricular, justamente diminuindo a condução, né, diminuindo a frequência ventricular, né. O digital, a digoxina, o deslanosídeo, também estaria atuando da mesma forma. E a amiodarona, que eu deixo interrogado, pelo seguinte, às vezes a gente tem um paciente que está instável hemodinamicamente, já tem uma fibrilação atrial de uma forma crônica, um alto extremamente remodelado, a amiodarona ela não vai reverter essa fibrilação atrial. E às vezes é uma medicação que a gente consegue controlar um pouquinho mais essa resposta ventricular até o digital ter o efeito, porque quando a gente faz o digital, ele não tem um efeito imediato, né? Ele leva horas até ter um controle da frequência ventricular. Então, a amiodarona, nesses casos, né, de doença estrutural, ao mesmo tempo um átrio já muito remodelado, a fibrilação atrial crônica, né, permanente nesse sentido, a amiodarona talvez possa ser utilizada nesse aspecto, porque ela não vai reverter a fibrilação atrial, né? E normalmente esses pacientes já são anticoagulados de uma forma crônica. Então, em relação ao digital, né, o efeito farmacológico que a gente tem, ele aumenta essa inclinação da fase 4, né, ela aumenta a taxa do automatismo, né, e ela tem uma ação vagotônica proeminente que faz essa inibição da corrente de cálcio no nódo AV.
e ativação de corrente de potássio mediado por acetilcolina no átrio. Então, esse efeito farmacológico, que ele é indireto, exatamente a hiperpolarização, o encurtamento dos potenciais de ação, e aí o ponto que a gente acaba utilizando ele, né, no controle da resposta ventricular na fibrilação atrial, exatamente esse aumento da refratariedade do nó do AV, justamente para que a gente consiga diminuir essa resposta ventricular. Pode ter um efeito pró-arrítmico, né? Principalmente quando eu tenho hipocalemia, hipomagnesemia associada, né? E hipercalcemia, ela predispõe a arritmias induzidas por digitálicos. Pode ser dar um quadro de náusea, dor abdominal. Posso ter distúrbio da função cognitiva, visão borrada ou amarela. Isso tudo ele prediz para a gente que a gente tem uma intoxicação digitálica nesse sentido, né? Então, quando eu começo a ter essas alterações, não é só o efeito adverso, mas sim, eu estou intoxicado, tenho uma concentração maior de digital do que se deveria, né? E aí o grande ponto, né, em relação a essa questão do controle do ritmo e resposta ventricular, né, sempre existe algo mais a dizer, e aí é um ponto interessante, porque até então, conversando com outras pessoas, atualmente tem ficado um pouco mais disponível, né, um pouco mais, o conhecimento um pouco maior nesse aspecto, que é principalmente a questão do uso do sulfato de magnésio. Então, aqui, eu trouxe só um estudo para vocês em 2019, né, que foi publicado, esse Lomag Study, né, que foi um estudo duplo cego, randomizado, né, que eles utilizaram na emergência uma dose alta de sulfato de magnésio versus uma dose baixa de sulfato de magnésio, exatamente na fibrilação atrial de alta resposta ventricular. E aí o grande ponto, né, os critérios de inclusão foram pacientes maior do que 18 anos, ter uma FA de alta resposta na emergência, maior do que 120 batimentos por minuto. Critérios de exclusão era a instabilidade hemodinâmica, né? Eu ter uma pressão sistólica menor do que 90, nível de consciência alterado, disfunção renal, QRS alargado, contraindicação ao uso do sulfato de magnésio, infarto, insuficiência cardíaca NIRA 3 ou 4, doença do nódo sinusal ou qualquer outro ritmo que não fosse fibrilação atrial, né? Os métodos, então, foi um estudo duplo cego e os pacientes eles foram randomizados para 3 cenários, né? Fazia-se 4,5 gramas de sulfato de magnésio diluído num soro de 100 ml, né? Que foi considerado como grupo baixa dose, 9 gramas de sulfato de magnésio diluído no soro de 100, o grupo alta dose, ou 100 ml de soro fisiológico, que foi o grupo placebo. E aí um ponto que é interessante, né? E às vezes a gente fica receoso com a questão da reposição de magnésio, e aí a gente vê a questão exatamente da segurança de se fazer essa reposição de magnésio de uma forma um pouco mais tranquila, exatamente nesses estudos, né? Porque esses 9 gramas de sulfato de magnésio, a infusão ela foi em 3 minutos nos 3 grupos, né? Juntamente com o sulfato de magnésio, foram administradas medicações para controle da resposta ventricular, e aí essa medicação era a escolha do médico assistente. Usualmente não foram administrados nenhum antiarrítmico, nem cardioversão elétrico, a menos que a fibrilação atrial fosse menor do que 48 horas, né? E os desfechos, eles avaliaram como desfecho primário, ao final de 4 horas, uma redução da frequência cardíaca para menos de 90 batimentos, ou uma redução dessa resposta ventricular em 20%, né? E aí foi considerado como resposta terapêutica aqueles indivíduos que mantiveram esse controle, né, da resposta ventricular pelo período de 24 horas. Em relação aos desfechos secundários, a gente teve, né, esse tempo de ocorrência até a resposta terapêutica, reversão para o ritmo sinusal, efeito adverso que necessitasse essa descontinuação do tratamento ou morte, né? Em relação às drogas que foram utilizadas, né, para controle da resposta ventricular, como a gente pode ver aqui nos 3 grupos, né, tanto placebo, quanto baixa dose, quanto alta dose do sulfato de magnésio, a grande maioria acabou sendo utilizado, né, a questão da digoxina nesse sentido, né? O beta-bloqueador acabou sendo uma quantidade menor nesse aspecto.
E o outro grande ponto, né, que aí a gente vai ver um pouco mais para frente, a questão do magnésio, né, todos eles tinham magnésio normal, não tinham magnésio alterado. Eles coletavam o magnésio, mas ao mesmo tempo não esperavam esse resultado de magnésio para fazer ou não o sulfato de magnésio. E aí aqui, quando a gente consegue observar, né, em relação a esse período de 4 horas, que foi onde era determinado o desfecho primário, tanto o grupo como baixa dose quanto o grupo alta dose de sulfato de magnésio tiveram um controle da resposta ventricular de uma forma mais satisfatória do que o grupo placebo, né? E essa redução nesse controle da resposta ventricular, ela perdurou ao longo das 24 horas, né? Aqui, só para a gente conseguir mostrar, né? Em relação ao grupo placebo, tanto em 4 horas quanto nas 24 horas, né? O controle da resposta ventricular, ela foi mais acentuada no grupo que foi feito o sulfato de magnésio. Um ponto interessante para a gente observar é que entre o grupo baixa dose e o grupo alta dose não teve diferença nesse sentido, né? Em relação aos efeitos adversos, os efeitos adversos, com certeza, eles foram mais frequentes nos pacientes que fizeram alta dose de sulfato de magnésio, mas foram efeitos adversos completamente tranquilos nesse sentido, ou era o rubor facial, né? Hipotensão aconteceu de uma forma bem similar, né, entre o placebo e o sulfato de magnésio, e a bradicardia ela ocorreu realmente na mesma quantidade, né, entre o placebo e a reposição do magnésio, né? A principal alteração foi realmente o flushing, né? Um outro estudo, né, e aqui a gente falando só um pouquinho mais rápido, só para poder mostrar, né, esse efeito do sulfato de magnésio, né, um estudo também randomizado, controlado, duplo cego, e aí eles analisaram exatamente 199 pacientes, né, eles fizeram de uma forma 2,5 gramas que eles infundiram em 20 minutos e depois deixaram 2,5 gramas de sulfato de magnésio em que eles infundiam em 2 horas, né? E eles comparavam com placebo, que era exatamente a solução de glicose 5%. Um ponto que teve interessante nesse sentido, de uma forma similar também não era estimulado o uso de antiarrítmico, né, era o uso de medicações para controle da resposta ventricular, e aí essa reversão para o ritmo sinusal ela foi mais frequente, né, com o uso do sulfato de magnésio, né? E quando a gente avalia o desfecho nesse sentido que eles avaliaram, que era exatamente eu ter uma resposta ventricular menor do que 100, né? O uso do sulfato de magnésio, eu tive uma resposta muito maior em relação ao placebo. Aqui eu tinha quase 60% dos pacientes em 150 minutos tinham essa resposta ventricular menor do que 100, enquanto que em torno de 30% dos indivíduos do grupo placebo alcançaram essa resposta ventricular. E aí vem uma revisão sistemática e uma meta-análise bastante interessante publicada em 2021, né? Aqui eu acabei colocando errado a referência está até aqui em cima, né? Aqui em cima, que foi publicado no Journal of Cardiology em 2021. Um ponto que é interessante, né? Eles pegaram os estudos, né, que foram utilizados, foi uma meta-análise muito bem feita nesse aspecto, né? E o grande detalhe é o seguinte: o magnésio desses pacientes já eram normais, não eram magnésios que eram alterados nesse sentido. E as drogas utilizadas, né, para controle da resposta ventricular, a grande maioria acabou sendo a digoxina nesse sentido, acabou sendo o digitálico nesse aspecto, né? E aí o grande ponto que dentro da meta-análise, quando a gente vai avaliar, né, o uso do sulfato de magnésio versus o placebo no controle de ritmo, né, na FA de alta resposta, ele foi favorável ao uso do sulfato de magnésio, né?
foi 75% que teve de maior reversão para o ritmo sinusal, né, de um controle do ritmo, nesse sentido, em comparação ao uso do placebo. E aí o grande ponto, né, quando a gente vai avaliar, né, essa questão do ritmo, né, o controle da minha resposta ventricular, na verdade, não era nem o controle para o ritmo sinusal, não, era o controle para a resposta ventricular. Né? Quando eu faço esse controle da resposta ventricular e eu comparo entre uma dose de 5 gramas ou menos, que seria baixa dose, ou uma dose de 5 gramas, mais do que 5 gramas, né? A dose de utilizar essa de 5 gramas ou menos, ela foi realmente favorável ao sulfato de magnésio, enquanto que eu utilizar mais do que 5 gramas, ele não se mostrou tão benéfico nesse sentido. Então, um ponto que a gente tem de informação é utilizar, né, essa dose de 4,5, 4 gramas, né, de 4, 5 gramas de sulfato de magnésio, ela é interessante para auxiliar nesse controle do ritmo quando utilizado com outras drogas que ajudariam, né, nesse controle da frequência ventricular, da resposta ventricular. E aí um detalhe que a gente tem é exatamente esses pacientes, né? Os nossos pacientes acabam sendo pacientes que fazem muita fibrilação atrial e a gente acaba tendo uma incógnita nesse sentido, né? A gente ainda não tem muito conhecimento em relação a esse paciente, eu devo anticoagular, eu devo reverter, eu devo controlar só a resposta ventricular. Então, a gente sabe que quanto mais o número de drogas a gente estiver utilizando, quanto mais inflamado esse paciente tiver, maior a probabilidade realmente da gente ter a parte da ocorrência de fibrilação atrial. Então, recentemente, né, foi publicado uma diretriz, né, pela American Heart Association, exatamente da fibrilação atrial que ocorre durante uma internação aguda, né? E o grande detalhe é que a gente tem potenciais triggers nesse sentido, né? A gente tem sepse, a necessidade de inotrópico, sangramento, perda de volume, ou então sobrecarga de volume de extensão cardíaca nesse sentido, né? Operações, pós-procedimentos pulmonares, né? Pericardite, coisas nesse sentido, e aí nesse aspecto a gente tem inflamação, estresse oxidativo, distúrbio eletrolítico, né, alterações do tônus autonômico. Então, tudo isso, ele favorece com que a gente tenha um gatilho para o surgimento da fibrilação atrial. E, ao mesmo tempo, a gente tem alterações que são substratos que a gente poderia, ou seja, pacientes que já foram submetidos a cirurgias cardíacas prévias, que fizeram atrotomia, que já fizeram cirurgias de troca valvar, né? Pacientes que já tenham, de uma forma crônica, né, um átrio remodelado, seja porque tem uma cardiomiopatia, tem hipertensão, doença renal crônica, né? Então, são pontos que a gente sempre tem que pensar, esses pacientes eles têm substratos e, ao mesmo tempo, têm gatilhos que vão favorecer a ocorrência da fibrilação atrial durante a internação. E aí, nesse aspecto, né, nem toda fibrilação atrial ela é tão simples nesse sentido. Às vezes a gente fica, não, ele só aconteceu aquela fibrilação atrial porque ele estava no estado mais crítico. E aí, ao mesmo tempo, tem essa estudo observacional, né, de 2014, onde eles analisaram os pacientes que sobreviveram por sepse, né, e que fizeram fibrilação atrial durante a internação. Então, eles pegaram pelo Medicare 138 mil pacientes, né, e avaliaram presença de fibrilação atrial que ocorreram na internação, previamente à internação, ou que não tiveram essa ocorrência de fibrilação atrial. E aí eles avaliaram, acompanharam durante 5 anos, né, essa ocorrência de fibrilação atrial, ocorrência de insuficiência cardíaca, ocorrência de AVC e mortalidade após essa hospitalização por sepse, né, de acordo com esse status de fibrilação atrial. E aí um ponto que é bastante interessante é que quando a gente avalia, né, a ocorrência, né, de fibrilação atrial após essa alta hospitalar, né, no indivíduo que teve uma fibrilação atrial aguda, em 1 ano, 44% voltou a ter essa fibrilação atrial, né? Então, às vezes, a gente, quando tem a ocorrência da fibrilação atrial na sepse, a gente fica com aquela questão assim,
pô, não vou anticoagular porque a ocorrência da fibrilação atrial ela ocorreu por conta da inflamação da sepse. Só que o grande detalhe é que a gente tem que pensar que esses pacientes eles precisam ser acompanhados pós alta hospitalar, justamente porque muitos deles vão recorrer da fibrilação atrial num contexto em que não vai ter aquela inflamação da sepse, né? Em 5 anos, 55%, né, estava ali teve a questão da recorrência da fibrilação atrial. E aí o grande detalhe, apesar de ter essa recorrência, né, da fibrilação atrial de uma forma bastante significativa, a quantidade de AVC nesses indivíduos não foi aumentada nesse aspecto, né, ao longo do período de tempo de 5 anos. Mas é um ponto em que o que fica de informação? Esse indivíduo ele pode ter realmente uma ocorrência da fibrilação atrial por conta do quadro inflamatório, né, eu ter triggers nesse sentido, ter gatilhos e ao mesmo tempo já ter uma alteração estrutural, mas eu saber que esse indivíduo, se ele puder ser anticoagulado, talvez valha a pena da gente pensar em anticoagular, porque a recorrência dessa fibrilação atrial no pós-alta hospitalar é muito alta. Ou se esse indivíduo ele não for anticoagulado, da gente pensar e orientar, né, em quem for acompanhar, para que tenha um acompanhamento mais de perto nesse sentido, na busca da fibrilação atrial, né? Em relação, né, à questão do desfecho nesse sentido, né, a parte de o AVC isquêmico, né, quando eu avalio eu ter tido o início, né, da fibrilação atrial durante o episódio de sepse ou não ter a fibrilação atrial, quando eu faço o ajuste, né, eu pego o ajuste nesses pacientes, eu realmente tenho um risco aumentado da ocorrência de AVC nesses pacientes ao longo desse período de 5 anos, né? Apesar de antes, em percentual, não parecer que tinha diferença, né? Quando você faz a análise, né, separa os fatores confundidores nesse sentido, tinha ali um risco 22% maior da ocorrência de AVC nesses pacientes. Então, o grande ponto, né, essa diretriz, ele coloca, né, que a gente continua ainda com uma questão que vai ser dúvida, né? A gente ainda é incerto o momento ideal, o momento ótimo para que a gente inicie a anticoagulação nesses pacientes que tenham uma fibrilação atrial, ocorrendo, né, num contexto inflamatório pela doença grave, né? E aí o grande ponto que essa indicação da anticoagulação a gente tem que levar em conta algumas coisas, o substrato, né? Eu avaliar, né, o meu risco de sangramento pelo meu paciente, né? E a consideração em relação às minhas condições agudas, ou seja, eu avaliar se naquele momento eu fizer uma anticoagulação terapêutica para aquele indivíduo, se eu não vou trazer mais malefício do que benefício para ele naquele momento, né? Então, vai ser ainda continua, né, sendo um momento de dúvida nesse aspecto em relação à iniciação da anticoagulação, né? E aí o grande ponto, né, a gente precisa levar em consideração em relação à anticoagulação de longo prazo, né? A gente tem que pensar, principalmente, no indivíduo que ele já tem um substrato, né? Ele tem alterações estruturais cardíacas nesse sentido, e em que eu tenho eu não tenho uma contraindicação à anticoagulação, né? O meu risco tromboembólico ele é maior do que o meu risco de qualquer complicação com a anticoagulação, né? Então, o grande ponto acaba sendo nesse aspecto. A gente vai levar em consideração a questão da anticoagulação da mesma forma. Chá-de-Svájsky maior ou igual a 2 para homem ou maior ou igual a 3 para mulheres, né? A gente consideraria a questão da anticoagulação de uma forma usual, como se faz já de uma forma usual. Então, a gente, resumindo, né, essa questão da fibrilação atrial no paciente crítico, né, a gente vai buscar esses gatilhos, né, ter os gatilhos agudos, faz o controle da frequência cardíaca, né, ou o controle da frequência ou o controle de ritmo, balancear o risco-benefício em relação à anticoagulação,
monitorar o ritmo desse indivíduo e fazer as modificações, né? Tentar minimizar ao máximo esses gatilhos para a ocorrência da fibrilação atrial. Em relação às taquicardias QRS largo, e aí eu prometo que não demoro muito mais, não, a gente vai ter, né, a questão da taquicardia por entrada atrioventricular antidrômica, né? De novo, eu tenho uma via acessória, só que o meu mecanismo minha via que vai estar sendo meu estímulo, ele desce pela minha via acessória e, ao mesmo tempo, ele sobe pelo meu nódulo atrioventricular. Então, eu faço uma reentrada nesse sentido, né? Por descer pela minha via acessória, eu tenho um QRS largo nesse aspecto. A gente precisa ter um cuidado muito grande, principalmente com essa questão, né? A gente fala do FBI, né? A taquicardia que ela é rápida, fast, broad, largo, né? QRS largo, que seja irregular. Por quê? Porque isso é uma fibrilação atrial pré-excitada. Então, o grande ponto que a gente precisa ter um cuidado muito grande, né? Seria, nesse aspecto, eu tenho uma taquicardia com QRS largo, completamente irregular. Por quê? Se eu utilizo drogas em que eu diminua a minha condução pelo meu nódulo atrioventricular, a minha frequência ela acaba sendo toda passada pela minha via acessória, e eu tenho o risco de fazer uma fibrilação ventricular nesse sentido, né? Aumentar muito a minha resposta ventricular e ter o risco de fazer uma fibrilação ventricular. Então, o grande ponto, nesse perfil de paciente, a gente tem a indicação de fazer a cardioversão elétrica, né? Se a gente pensar em fazer alguma droga, acaba que a droga que seria feita seria a amiodarona. Por quê? Porque ela tem um efeito tanto no nódulo AV quanto na via acessória nesse sentido, mas idealmente esse tipo de paciente ele deve ser revertido, né, por cardioversão elétrica. Para eu diferenciar um QRS largo, a gente tem que utilizar alguns critérios para diferenciar. É uma taquicardia ventricular ou uma taquicardia supraventricular com aberrância. Então, o grande ponto, a gente utiliza os critérios de Brugada, né? E os critérios de Brugada, a gente tem que sempre ser uma sequência, não adianta querer pular etapas nesse sentido. A gente começa, né, com a primeira pergunta. Eu tenho ausência de RS nas precordiais? Se eu não tiver RS, é taquicardia ventricular. Isso não tem mais discussão. Agora, por exemplo, se eu tenho todas, só complexo R ou só complexo QS, é taquicardia ventricular. Se eu tenho RS em alguma derivação, eu avalio o início da minha onda R ao nadir da minha onda S, ela tem mais do que 100 milissegundos? Se ela tiver sim, é taquicardia ventricular. Não preciso descer para a pergunta seguinte. Agora, se for não, aí a gente desce para a pergunta seguinte. Eu tenho dissociação atrioventricular, normalmente essa é a parte mais difícil da gente conseguir enxergar onda P dissociada ali no meio da taquicardia, né? Se eu não conseguir enxergar a dissociação, eu passo para os critérios morfológicos. Aí, nos critérios morfológicos, a gente vai avaliando. Se eu não preencher critérios morfológicos, é uma taquicardia supraventricular com aberrância. Agora, se eu preencho critérios morfológicos, é uma taquicardia ventricular. E aí, quando a gente fala dos critérios morfológicos, a gente vai ter alguns critérios, né? Algumas características nesse sentido. Uma delas, né, para pensar no paciente que ele tem um padrão de BRE no V1, né? Eu ter o meu início aqui do meu QRS, né? Até ter esse entalhe, esse NOT, ele me fala a favor realmente de uma taquicardia ventricular, mas se eu tiver esse início do QRS até o nadir da minha onda S, né, maior do que 70 milissegundos, me fala a favor de taquicardia ventricular, ou seja, eu tenho uma descida lenta nesse aspecto. Já na taquicardia supraventricular, minha descida ela é rápida nesse aspecto. A mesma coisa no V6, né? Eu olho o V1 e V6. O V6 eu vou ter uma R que vai ser pura, né? Enquanto que na taquicardia ventricular eu vou ter um padrão QR nesse sentido, ou seja, eu tenho um QRS que o meu início da condução ela é bem alargado nesse sentido. Já no BRD, eu vou ter um padrão OR puro ou um padrão QR em V1,
e, ao mesmo tempo, eu vou ter um padrão RS com uma relação, né, de R para S menor do que 1, ou um padrão que é S em V6, certo? Uma forma mais fácil que a gente tem, utilizando apenas uma derivação, que seria o critério de Verekey, né? A gente utiliza o AVR, a derivação AVR. Se eu tiver uma onda R inicial presente, eu já consigo caracterizar como sendo taquicardia ventricular. Agora, se eu não tiver essa onda R inicial presente, eu avalio se eu tenho uma onda R ou uma onda Q inicial maior do que 40 milissegundos. Se ela for maior do que 40 milissegundos, é taquicardia ventricular. Se não, seria uma taquicardia supraventricular com aberrância. Mas o grande ponto que vale a pena da gente pensar é: se eu olhei o AVR e já me chama a atenção para a taquicardia ventricular, perfeito. Agora, se eu olhei a AVR e me deixou na dúvida, coloca nos critérios de Brugada para a gente conseguir delimitar se é uma taquicardia ventricular ou supraventricular com aberrância. Aqui é só para a gente ver, né? Quando eu analiso nos meus critérios de Brugada, na primeira pergunta eu tenho ausência de ERS nas minhas derivações precordiais. Quando eu olho, eu tenho R, ou padrão que é esse aqui, fica até na dúvida, o padrão não tem um RS. Então, aqui a gente já define como sendo taquicardia ventricular. E quando eu avalio a VR, eu tenho uma onda R inicial, né? Eu tenho uma onda R pura aqui no AVR, então é taquicardia ventricular. A mesma coisa quando eu vejo esse eletro, né? Esse eletro, quando eu falo, eu tenho ausência de RS nas derivações precordiais? Não, eu tenho uma onda R, eu tenho uma onda S. Aqui eu teria que avaliar se o meu início da minha onda R ao nadir da minha onda S é maior do que 100 milissegundos. Se não fosse, eu procurar se eu tenho dissociação atrioventricular. Não consigo ver. Quando eu vou analisar V1, eu tenho um padrão R puro, e quando eu olho o V6, eu tenho um padrão R pequeno e um S grande, né? Uma relação R para S menor do que 1. Da mesma forma, quando eu olho a VR de uma forma mais simplificada, eu vejo que eu tenho uma R pura aqui, né? Uma R inicial. Então, é taquicardia ventricular, né? Qual antiarrítmico que a gente avalia, poderia utilizar nas taquicardias ventriculares, além da mildarona? E a gente tem a lidocaína, que ela é indicada, né, para taquicardia e fibrilação ventricular, principalmente no contexto de isquemia, né? Eu faço um bloqueio substancial apenas em tecidos que recebem impulsos muito rápidos, particulares, na isquemia ventricular, né? Quais as contraindicações? Presença de ritmo de escape ventricular, doença severa do sistema His-Purkinje, né? Os efeitos adversos que a gente tem, e acaba que isso limita muito a utilização, principalmente essa toxicidade do sistema nervoso central, parestesias, tremor, confusão, fala arrastado, convulsão, pode dar bradicardia, hipotensão, bloqueio cardíaco e arritmias, né? Não tem uma utilidade na fibrilação atrial ou fluturoatrial, porque o tempo de recuperação dos canais é curto, então a gente só utiliza realmente nas taquicardias ventriculares. Eu gostaria de agradecer aí o pessoal, né? Como todo mundo pode ter percebido pelo sotaque, não sou de Minas, né? Então, aqui era a foto da cidade que eu troquei, e faço o convite para vocês, para quem quiser vir para Diamantina, né? Avisar para que a gente possa receber e poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui a cidade, que é bem gostosa. Muito bom, Marcão. Assim, é uma aula de fisiopatologia e de abordagem no paciente crítico que eu acho que foi fantástica. O Luigi, ele teve que se ausentar porque ele teve uma admissão surpresa lá no CTI agora, de um pós-operatório e um paciente da urologia. Então, ele pediu para o seu moderador abrir a discussão, né? Vai ser curta pelo horário, mas para resolver as dúvidas. E eu também queria falar algumas mensagens para a gente levar para casa. Então, eu acho que você colocou de forma, né, muito brilhante, principalmente com esse trabalho novo do American Heart, né, de 2023, da abordagem da FA no paciente crítico, e aquele trabalho também sobre a lembrança da recorrência da FA no paciente que tem uma FA aguda durante uma sepse ou durante uma internação no CTI por outros motivos. A gente acaba, né, tendo aquela premissa de que é uma FA aguda
e de que esse paciente, às vezes, não vai precisar de anticoagulação ou, né, não se atenta à chance dele ter FA no pós saída do hospital e evoluir com o fenômeno tromboembólico. A gente sabe que a FA ela tem um potencial de gerar um AVC, aumenta o potencial de gerar um AVC em 5 vezes, e a gente utiliza o Chagas-Vasque exatamente para predizer esse risco e definir a anticoagulação para caso ou não, mas acaba que na FA aguda a gente não faz isso. A gente já teve uma FA aguda, foi revertida, acabou a causa base, reverteu a sepse, reverteu a inflamação e esse paciente sai só com esse relato no sumário de alta, né? Uma FA aguda, corrigida e pronto. Mas é muito importante lembrar disso na enfermaria e da enfermaria para casa. Eu queria só falar algumas coisas para levar para casa mesmo, é que 90% das taquicardias com QRS largo, elas vão ser taquicardias ventriculares, né? Então, isso é muito importante a gente ter essa lembrança, porque no ambiente da terapia intensiva, a taquicardia de QRS largo, ela é a mais desafiadora, né? É taquicardia ventricular, o paciente tem ou não cardiopatia estrutural, como que eu vou conduzir esse paciente, qual tipo de antiarrítmico que eu vou usar, se eu vou cardioverter ou não o paciente, vou usar meldarona, vou usar lidocaína. Então, lembrar que 90% das taquicardias QRS largo são taquicardias ventriculares. Lembrar do Varecai, né? O Varecai que você colocou, eu falo Varecai. Lembrar do AVR, que é uma derivação, eu mato a charada, né? Lembrar que por que o AVR positivo é igual a TV? Porque se o AVR é positivo na ausência de bloqueio divisional póstero-inferior, ou então na ausência de inversão de eletrodo que pode acontecer, o estímulo está vindo de baixo para cima. Então, se o AVR está positivo, o estímulo está nascendo do ventrículo. Então, o estímulo nascendo do ventrículo é igual a taquicardia ventricular. Então, por isso que o AVR positivo ele tem uma sensibilidade de mais de 90% para detectar taquicardia ventricular. Lembrar também das taquicardias de QRS largo com o RR irregular, de lembrar que a grande chance é ser uma FA pré-estada ou então uma FA com aberrância do sistema de condução, um BRE ou um BRD prévio. Porque muitas vezes eu vejo no CTI as pessoas discutindo, aí é uma TV polimórfica, tá, o paciente está lá estável. Eu nunca vi taquicardia ventricular polimórfica com um paciente estável. Taquicardia ventricular polimórfica é ritmo de parada. Então, é uma outra ideia, né? Viu um QRS largo com RR irregular, avalia o paciente, o paciente está lá, tá com nora, não teve PCR, então, gente, peraí, provavelmente uma FA com aberrância do sistema de condução. Então, isso é muito importante, eu falo isso com os residentes várias vezes quando a gente está discutindo os eletros. Acho muito interessante também, lá para o CTI, quando o paciente está usando aminas, doses mais elevadas, está totalmente inflamado e desenvolve uma FA. E a gente não sabe se a FA está contribuindo para a instabilidade hemodinâmica ou não. Quando eu vou chocar esse paciente, quando eu vou reverter o ritmo. Eu acho que ficou bem explicado, né? Eu estou com um paciente que não tinha FA, desenvolveu FA no momento crítico da sepsis das aminas em doses elevadas. E o paciente, na vigência de FA, a gente sabe que ele perde 20% de débito, que ele perde sincronismo AV. A gente sabe que, pela frequência cardíaca muito alta, eu desenvolvo um fenômeno no coração que chama taquicardiomeiopatia. Então, posso ter uma piora também de débito cardíaco, não só pela ausência de contração atrial. Então, eu desenvolvi uma FA e as aminas iniciaram uma ascensão absurda, eu vou considerar como instabilidade e vou cardioverter esse doente. Sim. Eletricamente, sabendo que a chance desse paciente manter o ritmo sinusal é pequena, mas eu tenho que tentar. Lembrar do magnésio, né? O magnésio colocou muito bem em vários trabalhos, nós somos fã do magnésio, né? No nosso CTI, o magnésio é rotina de ser solicitado e também de reposição, nós somos bem agressivos em relação a isso. E lembrar que o paciente vai se beneficiar de reposição de magnésio, mesmo com magnésio normal na fibrilação atrial. Então, os trabalhos que você colocou, eu acho muito interessante também. E eu queria fazer uma pergunta para fechar a minha fala e abrir a discussão. A taquicardia sinusal. Às vezes a gente está lá com o paciente taque sinusal, nós não descobrimos
a causa, não é desidratação, não é dor, não está infectado, não está com febre. E a gente vê várias vezes alguns colegas administrando beta-bloqueador numa taquicardia sinusal, o qual não descobriu a causa e também não foi considerado como um ataque sinusal inapropriado. O que você acha sobre isso? Você acha que é factível utilizar um beta-block num ataque sinusal, o qual eu não identifiquei a causa, mesmo no paciente estável? Acho que mais acalenta, é mais acalentar nosso coração do que qualquer coisa, assim, né? Não vai mudar nada para o paciente, mas ao mesmo tempo, depois, quando ele for ter alta, provavelmente essa taquicardia ela vai se ajustando, né? Óbvio que se ele tiver uma frequência maior, talvez eu pensaria até mesmo de deixar uma dose baixa de beta-bloqueador, não teria um problema, assim, né? Não vai mudar. Porque o nosso medo é tirar uma resposta de um paciente que precisa que seja fisiológica, da taquicardia sinusal fisiológica daquele momento. Então, é uma mensagem que fica exatamente para esgotar essa investigação de todas as causas de taquicardia sinusal e não passar beta-bloqueador nesses pacientes, porque às vezes você pode piorar o contexto clínico do paciente, né? E outra coisa, a adenosina, né? Você colocou muito bem, né? Que a adenosina pode ser utilizada de forma segura nos pacientes com taquicardia supraventricular, porque mesmo na taquicardia ortodrômica, que a gente fala, adenosina no paciente com FA prestado, é claro que você não vai utilizar, porque você vai bloquear o nó e vai passar todos os estímulos para o ventrículo e vai causar uma fibrilação ventricular. Mas na ataque ortodrômico, onde o QRS vai tratar. Feito, eu posso utilizar. Então, eu tenho uma segurança, sim, usar adenosina nas TACs supras, né? Que são estáveis, é claro, né? Então, acho que é muito importante. É muito bom, gostei bastante da aula. Gente, alguém tem alguma dúvida? Acho que no chat aqui o Patrício, ele fez uma pergunta. Então, boa noite. Para controle de frequência, precisamos da dose de ataque de amiodarona ou somente manutenção? Naquele momento que você colocou que a amiodarona pode ser utilizada também para controle de frequência. Ele quer saber se eu posso fazer a dose de ataque ou não. Faria só a manutenção, né? Assim, acaba sendo a dose de manutenção, que é exatamente para você tentar controlar um pouquinho mais essa resposta ventricular. E não correr o risco de cardioverter um paciente que não pode ser. Acho que dificilmente esses pacientes que já têm FA crônica, né? Que já tem um ato todo remodelado, dificilmente ele reverte, não reverte, não. Uhum. Até se você fizer a cardioversão elétrica, você dá o choque, o cara não reverte. Exatamente. Pessoal, alguém tem alguma outra dúvida para a gente encerrar, que quer perguntar? Todo mundo com o coração aí acalentado, com FA, um paciente, né, séptico. Isso aí, só agradecer o Marcos aí pela aula, hein? Valeu, Marcos. Ô, Lincão. Aula valeu excelente demais. Aí. Bom demais, gente. Então, vou parar, vou interromper a gravação. Só uma pergunta. Vocês usam a dose máxima aí na adversão do paciente com FA no contexto de sepsis? 200 joules, 360? Cara, assim, você vai usar... É igual, né? Não necessariamente precisa ser a dose máxima. Você vai subindo. Geralmente, a recomendação é usar 200 joules e subir 100 joules a cada insucesso. Né? Então, você começa com 200 joules, diferente do Flutter, diferente de outros taquicardias supraventriculares. E aí, caso você tenha um insucesso da primeira, você vai aumentando 100 joules até chegar o máximo do aparelho. Lembrando que a quantidade de joule que passa para o coração, ela é bem menor, né? Cerca de 15% dos joules empregados ali na cardioversão, eles vão passar propriamente dito para o coração. E lembrar que a impedância torácica faz muita diferença. Então, se eu tenho um paciente obeso, por exemplo, além de ter que colocar um pouco mais força na cardioversão, talvez eu tenha que utilizar mais joules. Então, é só lembrar disso. Eu só queria voltar uma coisa ali na pergunta do Patrício, que é o seguinte, é variável. A manutenção você vai fazer na realidade que o Patrício estaria acostumado. Doente crítico, no CTI, né? Aquele paciente que chega no pronto-socorro, já tem uma FA crônica, ele está anticoagulado e ele fez uma alta resposta, muitas vezes você fazer uma dose de ataque ali,
você vai dar um conforto, porque a alta resposta está dando um desconforto muito grande para ele. O paciente já está anticoagulado, caso ele cardioverta, ele já está anticoagulado, já é um paciente que já está em tratamento, então você pode fazer o ataque para tentar dar um conforto para ele ali naquela situação, porque o cara está parado e com a frequência cardíaca de 180. Isso gera um desconforto muito grande naquele paciente que está estubado, que está acordado, né? Então, assim, é muito ruim. Então, nesses pacientes que às vezes chegam no PA com uma alta resposta e ele já tem uma FA já diagnosticada, já está anticoagulado, já tem toda a questão, né? Não é, né, excetuando a FA aguda, né? Se for a FA aguda também, você faz o ataque e a manutenção, mas é FA crônica, para dar um conforto, um alívio para ele ali daquele sintoma da ataque à arritmia, né? Mas sabendo que o que vai realmente fazer o controle de frequência vai ser essa manutenção, vai ser a impregnação a longo prazo, né? Em mais horas, no uso contínuo. Muito bem colocado, exatamente. Alguma outra dúvida, pessoal, para eu interromper aqui a gravação? Então, é isso. Obrigado, Marcão. Estamos à disposição aí, né, discussão no WhatsApp, nos grupos, e vamos continuar aí nossas aulas. Vai ter POCs no mês que vem e também outras aulas de emergências cardiológicas. Então, um abraço para vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite.